Hoje o Melhor e Mais Justo pensa em formas de enfrentar causas e consequências da violência armada. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Por um lado, a América Latina apresenta altos índices de violência armada, não é só o Brasil, como a gente já disse, com taxas de homicídio que superam as marcas de algumas guerras. Mas, por outro lado, somos apontados também como países que desenvolvem programas efetivos de prevenção da violência e onde a sociedade civil vem se organizando e criando dinâmicas próprias para avançar na promoção da paz. Na opinião de vocês, o que tem surtido mais efeito no enfrentamento da violência armada? O que poderia servir de, digamos, condição emblemática? Quais são os caminhos que se mostram promissores? Débora. A educação, ela é a base de tudo, e a cultura. A gente foca muito na violência policial, porque a violência policial, ela é uma cultura que vem desde o tempo da ditadura militar. Ela é um efeito, né? É um efeito. Sai como caldo da sociedade que a gente acabou criando. Isso, que acaba criando. Das iniquidades sociais, das desigualdades de classe, enfim, das mazelas do Estado, das mazelas econômicas e tal. Sim. Tem uma cultura de muitos anos e a polícia, uma polícia mal preparada, parece que é mal preparada e eventualmente com problemas, iníqua ou violenta, vem como efeito dessa sociedade também, né? Sim, ela vem com um efeito, mas quando a gente é cidadãos, pagadores do seu imposto, aí eu vou com o meu exemplo, eu sempre solto o meu exemplo, que eu paguei a bala que matou meu filho. Eu pago, que ele está vivo até hoje, eu pago o algoz que matou meu filho. Então, quando a gente tem um Estado ausente, que a gente luta para ter um diálogo que não se tem, e quando a gente tem uma polícia que ela tem a certeza da impunidade, porque o inimigo maior das instituições policiais é a periferia, é o negro e é o pobre. Não temos que discutir outra coisa. Então, a gente não precisa dessa polícia. A gente quer uma polícia, exigimos uma polícia participativa comunitária. Uma polícia participativa e comunitária não se discute. Não querem, eles querem colocar base para dizer que é comunitária. Não existe uma polícia comunitária no Brasil e nem no estado de São Paulo. A gente, quando vem de Salvador, que a gente vê que a taxa de homicídio no final de semana é de 32 jovens assassinados, faz 5 dias que eu cheguei de Salvador. Porque o Movimento Mãe de Maio é uma rede. Ela visita a rede, ela participa das atividades de familiares a nível nacional e internacional, que nós conseguimos passar essa barreira. Então, aí a gente vê que as taxas de homicídio, ela não diminui. Quando vem a estatística que ela diminuiu, que eu não suporto estatística por causa disso, porque é tudo camuflado, a gente não tem uma diminuição, porque senão não é instituição. Ele só se sente privilegiado quando se tem estatística, quando vê um gritante a nível nacional ou a nível mundial, que está aí, começam a debater que a taxa está aumentando, eles falam que diminuiu. E a gente vê que não diminuiu. A gente vemos na Baixada Santista que a taxa de homicídio nunca baixou. As cidades litorâneas são as primeiras em taxa de homicídio, teve no ranking quase 4 anos seguidos. Cubatão, a ponto do próprio cônsul americano dizer que não deixava os americanos, aconselharam para não descer para a Baixada Santista. A que ponto chegamos? Então, é uma coisa assim meio macabra o que está acontecendo. Não é macabra, você tem toda a razão e, ao mesmo tempo, você aponta para aquilo que a Lígia estava falando, né? Quer dizer, a polícia é assim, mas uma parcela da sociedade, uma parcela, digamos, que não é a da periferia, que não é o negro, pobre, etc., se não mexerem com o filho deles, se não houver crimes no bairro mais chique deles, eles não ligam que a polícia seja violenta. Quer dizer, existe também uma luta
de camadas socioeconômicas da sociedade, que ou a sociedade incorpora essa luta conjuntamente, ainda que seja pela força que vem das periferias, a população mais pobre, que é a maioria, né, se organiza, exige do Estado, mas exige também que a sociedade pauta essa discussão na sociedade. Era nessa direção que a Lígia falava, não era, Lígia? Porque enquanto a sociedade não se apropriar desse negócio, muito dificilmente a gente vai transforma ou reforma a polícia. E acho que eu até ousaria dizer, a gente trabalha há mais de 10 anos em diversas comunidades de São Paulo, Jardim Ângela, Brasilândia, que até os próprios moradores dessas comunidades também apoiam a violência policial, assim como apoiam a violência dos professores na escola, assim como apoiam a violência dos médicos quando tem médico no posto de saúde. A gente vive numa cultura muito violenta, assim, que acaba dando sinal verde para muitos tipos de abusos dentro de casa também, né? A gente tem inúmeros casos e isso precisa mudar. Mas voltando na internet, nos meios de comunicação, em todos os lugares, etc. E vai disseminando como uma coisa normal, engraçada. Ah, que engraçado ser violento com o outro. Então tem uma coisa aí que a gente precisa parar e começar a refletir um pouco sobre quais as consequências disso. Mas eu acho que tem um outro lado também, a gente só vai conseguir enfrentar a violência armada, além de discutir todos os aspectos culturais, quando a gente começar a fazer bons diagnósticos, ainda que as estatísticas não sejam confiáveis e não tenham todos os seus problemas, a gente precisa olhar, precisa esclarecer, investigar o crime, quem foi a pessoa que matou, por quê, que tipo de arma que estava envolvida, porque senão também vira aquele discurso comum, as pessoas achando que o problema das armas no Brasil é a arma que vem de fora, que o menino que morreu é porque estava envolvido com tráfico, se morreu é porque estava devendo, um monte de coisa. Baseado em que a gente está falando isso? Em preconceitos, em estereótipos, em estigmas. E aí, se a gente continuar desenvolvendo as políticas baseadas em achismo, não vai para frente. Tem que fazer bom diagnóstico. E parece que as saídas muito simplistas, elas só funcionam no imaginário, né? As pessoas dizem assim, então o cara comete o crime, a pena de morte, não sei, situações simplistas, ou então essa, né? Já que nós temos uma situação de violência, então vou me armar também. Não é por acaso, e está no campo da cultura que vocês diziam, da cultura da sociedade brasileira, etc., que a gente não conseguiu aprovar um referendo contra a venda e o porte de armas, né? No Brasil pela sociedade civil, tá certo? Quer dizer, resguardar esta condição apenas para os agentes do Estado, em situações específicas. Nós perdemos, né? Quer dizer, a sociedade se arma, né? E se arma desde sempre com o argumento de que as pessoas têm direito a se protegerem individualmente. No entanto, sob o pretexto de se protegerem, suas armas são roubadas, ou mesmo numa briga de trânsito, porque fica nervoso, perde a cabeça, se dispara e mata um outro, né? Ou se mata a esposa, como a gente vê nos noticiários, né? Violência contra a mulher dentro de casa, etc. E se a arma de fogo não tivesse lá, isso não aconteceria. No entanto, isso envolve questões econômicas, lobbies no legislativo, no Congresso, etc. Então, a gente tem um caldo de cultura terrível para enfrentar, não é? E o problema é exatamente esse. Por isso que é tão complexo, né? Quando eu já comecei dizendo que, né? Mas porque essa é a nossa cultura, a gente não tem essa cultura democrática. E o que é isso, a cultura democrática? É você resolver os seus conflitos, os seus problemas através de instituições democráticas, sem violência, né? Qualquer que seja o problema, né? Acreditando nessas instituições e principalmente coletivamente, né? Porque uma pessoa, a gente tem a tendência a resolver os nossos problemas individualmente e sempre foi assim, principalmente na área de segurança, né? Quem pode se cerca num muro, né? Se acha que ainda não é suficiente, blinda o carro, né? Ainda não é suficiente, compra uma arma. Então são sempre soluções muito individuais. Isso não chega a lugar nenhum, né? A gente só chega quando a gente tem soluções coletivas, né? E aí também, aí um outro papel também, né, sendo um pouco mais otimista, né, a gente também desconhece não só as realidades de outros lugares, mas também as boas práticas, né? E aí é um papel da mídia, de mostrar as boas práticas, né? A gente lá dentro do Instituto, temos um exemplo de uma pessoa que começou um movimento no bairro do Butantã, né, que chama Butantã Urgente, que foi... no bairro do Butantã, em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. E que foi disso, a partir de uma experiência pessoal de violência,
né? Ele começou justamente a conversar com os vizinhos e fazer por conta com essas conversas, o vizinho, a pessoa do lado, da quadra ao lado, da rua, começaram a fazer o próprio diagnóstico dos problemas, né? E aí começaram a conversa com as polícias e foram melhorando. E hoje já melhoraram a situação ali daquela área, né? Então, quantas e quantas outras, né, boas Saídas práticas comunitárias, Exatamente. locais, que precisam, inclusive, ser apoiadas por políticas públicas nessa direção. A gente Claro. criar uma sinergia, movimentos sociais, como o das mães, quer dizer, a sociedade civil tem um papel, me parece, absolutamente fundamental. Mas, para isso, tem que reverter alguns valores esses, né? Sobretudo as classes médias e daí para cima, valores de que, das saídas centradas no indivíduo, das saídas violentas, né? Para combater a violência, eu gero mais violência, tá certo? Criando, às vezes, milícias, condições paramilitares de segurança, de não sei o quê, não é, Débora? A Débora ali fazendo que sim com a cabeça. Sim, foi muito bom você tocar nesse nome Melissa. As milícias, ela nasceu no Acre, né? Ela nasceu no Acre e depois se expandiu para o Rio de Janeiro. E ela está cerradamente no estado de São Paulo. A gente vive com grupos de extermínio militar e paramilitar, que é mais grave ainda. O movimento Mãe de Maio, a gente falamos gritando, é um gritante que nós não somos inimigos da polícia, nós precisamos da polícia. Tá, e as milícias nascem como as braço do poder econômico, não só do Estado, né? Isso, o Contra poder econômico. seringueiro no Acre, etc. Esse é o principal, é do braço econômico, vem do capitalismo. O capitalismo, a burguesia, eles patrocinam as milícias. A gente faz a pergunta, que polícia que nós queremos? Que polícia que nós temos? A gente vê hoje, só para fazer um parênteses, nós não vamos discutir isso, abriria um outro campo de discussão, mas, por exemplo, a Comissão da Verdade está investigando crimes cometidos durante a ditadura, tem visto cada vez mais, assim, vivemos uma ditadura militar, mas foi uma ditadura civil-militar, né? Porque você tinha não apenas a conivência, mas a colaboração, a cumplicidade e a participação ativa de setores do poder econômico, da sociedade, agindo, né, na repressão à população mais pobre, à população que se opunha ao regime, etc. Né? A gente sabe disso, tá certo? Quando você vê a ideologia da burguesia é paz. E essa paz que eles produzem é a paz do cemitério que eles oferecem para a periferia. Então, a gente vê que existe uma guerra de classe, gravíssimo. E jamais a gente vamos aceitar e se curvar, né? A gente tem que discutir que esse fim que é para que serve a polícia, né? Mas a gente sabe que esses pracinha são as vítimas, né? Por isso que a gente exige a desmilitarização, está no PNDH 3, a gente tem que lutar por eles. O fim do registro de resistência seguida de morte já é a realidade. O Plano Nacional de Direitos Humanos. De direitos humanos, né? Então, eu acho que a gente é muito bonito ele no papel e a gente tem que lutar para sair, né, do papel, né? Já que saiu a anistia para os torturadores, né, que foi o primeiro que encandeou o PNDH 3. Foi uma luta muito forte dos movimentos sociais organizados, eu estava presente, né? E foi para poder a gente aprovar esse eixo, né? Essa proposta foi nesse eixo de segurança pública e justiça, foi uma coisa muito complicada. Mas eu quero lhe dizer que para a gente tentar acabar com um pouco dessa violência, que a gente não se acaba totalmente, que a gente lidar com seres humanos, eu acho que o fator principal é a impunidade. Enquanto houver impunidade de corrupção no país, a gente não consegue frear a violência. Bom, a corrupção dá para diminuir, mas não sei se dá para... Mas a impunidade a gente poderia conseguir superar, né? Porque o grito das Mães de Maio é um grito por uma bandeira colorida. Mas essa é a bandeira
que o Estado nos ofereceu. Essa é a bandeira que o Estado deu para as Mães de Maio há 7 anos. Essa é a bandeira que eu queria que as minhas estrelas não fosse mais formada por cruzes da arma de fogo, mas sim estrela que brilha por uma democracia verdadeira no nosso país. Ok, bom, podemos terminar com isso, né? Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Eu sei que esse é um tema multifacetado, muitas entradas, muitas questões por discutir, muitas coisas a fazer, começando pela educação, começando pela mobilização da sociedade e pela exigência de políticas públicas que nos levem na direção de uma sociedade menos violenta. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Como disse o pacifista e líder indiano Mahatma Gandhi, abre aspas para ele, ele dizia: não existe caminho para a paz é o caminho, fecha aspas. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.